bem? Vamos iniciar aqui mais uma aula rapidinho. Hoje eu não ia nem aparecer aqui pra vocês, mas vamos aparecer, né? Só pra vocês não esquecerem da minha carinha maravilhosa, bem de menininha. Brincadeiras à parte. Vamos aí continuar falando do Renascimento. Estou recebendo os trabalhos de vocês, tá? Da pintura e a perspectiva. E aí, como é que tá? Como é que estão esses trabalhos? Vocês estão conseguindo fazer? Nossa, olha, dependendo da quantidade de desenho que eu receber, quem sabe a gente não consegue elaborar uma exposição virtual. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui o conteúdo para vocês, os slides, algumas imagens. Nós vamos finalizar aqui o nosso capítulo falando do Renascimento, porém vamos continuar trabalhando na história da arte, tá? Então eu vou colocar o conteúdo aí na tela. Peguem o livro e acompanhem. Bom, gente, então iniciando aqui nosso conteúdo, né, ainda falando do Renascimento, tá? Nós vamos estudar das páginas 156 até a página 59. Essa é a última parte desse capítulo. E os 3 tópicos abordados hoje serão livros ilustrados, o maneirismo e Shakespeare e o teatro elisabetano. Então, vocês podem pegar o livro de vocês, quem tem o livro, e colocar nessas páginas, lembrando que eu trago o resuminho aqui também para vocês. Então, vamos começar falando dos livros ilustrados. A técnica de fazer gravuras em madeira, chamada de xilogravura, já era usada antes da publicação da Bíblia de Gutenberg. A invenção da imprensa, porém, fez com que as oficinas de impressão se disseminassem pela Europa, aumentando significativamente a demanda por artistas gravadores. A cidade de Nuremberg, na Alemanha, despontou como um importante centro de produção de livros, já no final do século XV. Ali trabalhava o jovem Albert Dürer, 1471-1528, que se tornaria o maior artista gráfico do Renascimento. Daí é o Gutenberg, né, o famoso Gutenberg. Ele, né, gente, que multiplicou, né, a velocidade da leitura, né, com a invenção da imprensa. Gutenberg, ele levou ali 3 anos, né, para produzir ali uma cópia da Bíblia, né? E o artista, o Albert Dürer, né, que foi também um dos grandes artistas gráficos do Renascimento, e que com 27 anos, né, ele ilustrou aí o Apocalipse de São João. Essa imagem que vocês estão vendo tá aí também na página 156, né? Nessas imagens, né, valendo-se que apenas da linguagem gráfica, ele conseguiu criar efeitos, né, efeitos admiráveis de volume, profundidade, luz, sombra e textura, né? Albert, ele era muito orgulhoso, né, das suas obras. Então, o que ele fazia? Ele imprimia a sua assinatura, né, em um lugar de destaque. Nesse caso aí, dessa imagem, tá na placa aqui, ó, do ramo que Adão segura. Deixa eu conseguir ampliar aqui para vocês. Então, ele assinava em um lugar de destaque na obra. Outro nome citado é o Hans Stander, né? Ele que escreveu os primeiros relatos, né, sobre o Brasil. Em 1500, né, ele foi capturado aí por tupinambás, né, digamos que ele foi sequestrado, né, e aí ele viveu entre eles por 9 meses e meio, até que ele foi resgatado por marinheiros franceses, né, que levaram de volta para a Europa. Hans Stander, né, já na Alemanha, ele escreveu um livro, né, com relatos do Brasil, e o livro bombou, né, porque esse livro, ele fez a primeira e mais precisa, né, descrição do banquete antropofágico, né, que é gente que come gente, né. O livro ele foi publicado em holandês, em latino, em flamengo, foi publicado em vários outros lugares, em vários idiomas, né, porém demorou muito para chegar aqui no Brasil, né, a primeira tradução aqui no Brasil foi em meados de 1892. Essa é uma imagem, né, muito forte que nós temos aí na página 157, né, é o preparo de carne humana, né, uma das imagens, né, de American, Praeterita Eventa, eventos passados da América, né. A edição mais conhecida dos relatos de Hans Stander, né, foi a produzida pelo gravador e editor flamengo Theodore de Bry, 1528 e 1598, né, como parte do 3º volume de uma coleção sobre viagens a novas terras, né, aí nós vemos os indígenas, né, assando aí a carne humana,
É uma imagem muito forte, né, como disse, né? Segundo a descrição de Hans Tanday, note que os indígenas eles foram representados pelos europeus como modelos renascentistas, né? A mulher à esquerda ali, por exemplo, ela se parece com a Vênus de Botticelli. Agora ainda aqui para o nosso segundo tópico, o maneirismo. O maneirismo que está na página 157. Vamos lá. Na última metade do século XVI, a pintura de Michelangelo, Rafael e Leonardo havia alcançado tamanha capacidade técnica que parecia impossível superá-los. Assim, os artistas da geração posterior vivenciaram uma espécie de crise, a qual tentaram contornar trabalhando temas intelectuais, empregando efeitos ópticos ousados, figuras em poses exageradas, gestos enigmáticos e intensa força de expressão. Tais aspectos caracterizam a arte maneirista. O maneirismo, né, ele é um período, digamos assim, de transação do Renascimento, né, para o Barroco. E vamos caracterizar o maneirismo da seguinte forma, digamos assim, que os artistas, né, desse período, eles tentavam pintar a maneira dos grandes mestres do Renascimento, né, e eles não conseguiam. Então, assim, o maneirismo, ele é, digamos que, resultado de uma pesquisa individual, né, particular, expressiva desses artistas. Essa é uma das imagens, né, aí desse período, né, do maneirismo. Nós temos ela também na página 157, né, do Veronese, Cristo na Casa de Levi. É uma tela de óleo, né, pintada a óleo. Fica na Galeria de Academia em Veneza, na Itália, né? Esta enorme tela de Paulo Veronese é um exemplo da pintura maneirista, né? O pintor, ele recebeu a encomenda de Última Ceia, né, para o convento de Veneza. Depois de pronta a pintura, Veronese foi convocado a comparecer ao Tribunal da Inquisição, pois certos detalhes foram considerados irreverentes, né, para uma cena religiosa. Então, Veronese incluirá cães, anões, bárbaros e bêbados em sua complexa e imensa composição. E para conciliar a situação, mudou o título da tela, que passou a se referir a outra passagem bíblica, um banquete servido pelo coletor de impostos Levi. E agora, seguindo aqui para o nosso terceiro e último tópico, Shakespeare e o teatro elisabetano. Esse que vocês vão acompanhar na página 158, acompanha aqui no slide também. Quem nunca ouviu falar do amor de Romeu e Julieta? Quem? Quem nunca? Ou do príncipe com a caveira na mãozinha dizendo, ser ou não ser? Para quem já assistiu a alguma dessas de suas peças, pensar em Shakespeare é lembrar de grandes tragédias, heróis em crises e grandes emoções. O que nem sempre se imagina é o ambiente em que essas peças eram representadas. O teatro elisabetano, que se desenvolveu na Inglaterra durante o reinado de Elizabeth I, e do qual William Shakespeare foi o maior expoente, era frequentado por todos, do povo à rainha, e os atores proclamavam seus versos em meio à algazarra, né, aos vendedores ambulantes, ao cheiro de comida. O teatro, né, elisabetano, né, como dito aí, ele tem esse nome devido à rainha Elizabeth I, né, que ele foi desenvolvido aí durante o seu reinado. Né, a sua maior influência foi William Shakespeare, né, que ele é um dos maiores nomes aí, né, da dramaturgia do teatro mundial. O teatro elisabetano, ele vem como uma inovação, né, na sua época, porque ele traz, assim, algumas referências renascentistas, né, um pouco da cultura grega, só que, assim, ele traz uma releitura bem diferente, ele tem uma característica, assim, totalmente elisabetana, né, de fato, né, ou seja, ele tem uma característica inglesa, né, pro seu teatro. Ele não copia nada, né, o que ele já tinha antes, ele traz, ele não copia nada do que ele tinha antes, então, assim, ele traz algo novo, né, que é direcionado para os ingleses, né, para as pessoas que vivem ali na Inglaterra naquele momento. Bom, então essa foi a nossa aula, né? Eu vou finalizar aqui com vocês. Eu vou deixar um trechinho de um trecho de uma peça de teatro, né? Da peça Sonhos de uma Noite de Verão, né? Que eu achei na internet, achei bem bacana.
Vou colocar aqui mais ou menos a história, né, pra quem não conhece, acompanha aí. Quem quiser ver, tem vários vídeos da peça, né, na internet. Tem até uma imagem aqui no nosso livro, na página 159, que mostra e fala um pouquinho dela também, tá? Então vou deixar aqui no finalzinho do vídeo pra vocês acompanharem, tá? Na próxima aula, a gente vai iniciar o nosso próximo capítulo, tá? Se vocês ficaram com dúvida, não conseguiram acompanhar algum tópico aí dessas 3 aulas que nós tivemos sobre o Renascimento, é só vocês me procurarem através do meu e-mail pra gente poder conversar, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Assistam aqui o vídeo a seguir. Tchau! Uma grande festa está sendo preparada. Um casamento real está para acontecer. Uma celebração do amor. Mas nem todos os apaixonados têm a mesma sorte. Hérmia ama Lisandro, mas está sendo forçada a se casar com Demétrio. Não seria tudo mais fácil se Demétrio amasse Helena, que é tão apaixonada por ele? O amor nunca trilhou caminhos fáceis. E quando o rei e a rainha das fadas aparecem, tudo pode acontecer. O Cupido disparou uma flecha e eu reparei onde caiu. Numa pequena flor, cujo sulco, pingado em pálpebras adormecidas, faz aquele que dorme apaixonar-se pelo primeiro que vir. Será um belo conto de fadas? Será uma linda história de amor? Ou será uma divertida comédia? Descubra como termina essa história em Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Não deixe de ler. Desdenhosa Titânia, que infeliz encontro à luz da lua. Mas isso são ciúmes? Vamos, fadas, repudiei seu leito e companhia. Um momento, mulher. Não sou seu amo? Então eu devo ser sua senhora. Mas eu vi fugir da nossa terra, vestido de pastor, e o dia inteiro tocar canções de amor na sua flauta. E por que vim lá dos confins da Índia, se não fosse a amazona sedutora, sua amante querida e toda armada? Vai casar com Teseu, e o seu desejo é abençoar o leito com bons votos. É incrível, Titânia. Como você ousa me acusar com Hipólita, sendo que você ama Teseu? Não foi você que o ajudou a fugir à noite de Perígona, que ele violou? Ou que ajudou a trair Aglaé com Ariadne e até com Antíopa? Isso tudo é mentira, e nunca, desde o meio do verão, nós nos encontramos em floresta ou campo, em fonte límpida, ou na praia de areia junto ao mar, sem que seus gritos, brigas e arruaças viessem perturbar nossos folguedos.